está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Boa noite a todos os irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, seja sobre você, seja sobre a sua casa. Nós estamos aqui mais esse tempo para poder refletir na mensagem do nosso Deus, e é sobre isso que eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Marcos capítulo 15, se você estiver com a sua Bíblia em mãos. Eu vou ler Marcos capítulo 15, do versículo 6 até o 15. E a história de Marcos é uma história muito boa de ser lida. Não sei se você já leu ela por inteiro. O texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, conforme Marcos escreveu, é muito prático de ser lido, Ele escreve de uma forma corrida, uma história que ela vai do começo ao fim, ela tem muitos andares dentro dela, então é fácil da gente ler, compreender o texto dele. Ele escreve de uma forma bem simples, sem ficar dando muitas explicações, muitas questões teológicas. O texto de Marcos é muito gostoso de ser lido. E aqui ele falando sobre Pilatos, eu já preguei alguma vez, já nessas semanas aqui da quaresma, nesse texto de Pilatos, só que quando eu preguei eu falei sobre Lucas. E aqui nós vamos falar em Marcos porque ele dá algumas outras palavras a respeito da história de Pilatos, o que Pilatos fez com Jesus, por quê, e isso tem muito a nos ensinar.
Quando nós pegamos a Bíblia, né, e dentro desse texto da crucificação, da condenação, eu gosto muito de sempre fazendo séries, né, pegando textos, livros e ir pregando, né, talvez alguns textos que normalmente não eram muito pregados ou nos levando, né, a uma visão que normalmente não é muito falada, né? E quando nós pegamos sobre a quaresma, nesse tempo de sofrimento de Cristo, a gente pode passar anos e anos pregando aqui que nunca vai se esgotar, né, os ensinos. Assim como João vai terminar o seu evangelho dizendo, né, que se fosse dizer todos os detalhes, dar todas as explicações, falar tudo, né, a respeito de Jesus, nem todos os livros, nem todas as canetas do mundo seriam suficientes para escrever toda a história. Então, a Bíblia é assim, é uma fonte inesgotável de ensinamentos, de aplicações práticas, e a história bíblica ela é assim. E dentro da quaresma, dentro desse momento, né, dentro desse dia, aqui começou a história da crucificação, aqui começou a história da condenação de Jesus na noite de quinta-feira e concluiu ali por volta de entre 3 e 6 horas da tarde de sexta-feira. Então tudo isso aqui aconteceu e dentro desse período de menos de um dia nós temos muitos e muitos ensinamentos para as nossas vidas. E um deles é o que eu quero passar essa noite para vocês. Marcos, capítulo 15, versículo 6, diz assim: Ora, por ocasião da festa era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido um homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir a Pilatos que lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo: Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltassem de preferência Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: O que então vocês querem que eu faça com este a que vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: Crucifique-o. Mas Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? Porém eles gritavam cada vez mais alto: Crucifique-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, convido você a fechar os teus olhos e a orar junto comigo. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor, esse instante de reflexão, Senhor. Eu clamo em nome de Jesus para que o Senhor abençoe as nossas vidas, para que possamos, ao ler a sua palavra, ouvir essa reflexão, entender e pôr em prática esses ensinos, Pai. Fica conosco nessa noite, nos ensine, nos exorte e que o Teu Espírito Santo nos motive a pôr essa palavra em prática, Papai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, é que oramos a Ti, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Aqui é a famosa história de Jesus diante de Pilatos. Pilatos, ele recebe Jesus, ele faz algumas perguntas para Jesus, Jesus fica quieto. Pilatos, ele tem uma fala interessante para cima de Jesus, ele fala assim: você não vai me responder nada? Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou te condenar? A resposta de Jesus para ele é a seguinte: nenhuma autoridade você teria sobre mim se essa não fosse dada pelo meu Pai que está no céu. E Pilatos fica abismado, né? Porque naquele momento qualquer um iria querer agradar a Pilatos para sair dali. Porque Pilatos, né, os romanos,
eles eram pessoas ruins, eles não eram pessoas muito boas, né, de se lidar com ele. E ainda mais sendo judeu. O judeu era um escárnio para os romanos. Os romanos tinham desprezo pelos judeus. Os judeus davam trabalho. Eles eram chamados de cães, de cachorro, pelos romanos. Então eles estavam ali na Judéia por ódio. O indivíduo como Pilatos, ele era um pretor ali da Judéia, ou seja, ele era um delegado, né, um governador, alguma coisa assim, né, porque ele julgava, ele administrava, ele fazia tudo. Ele estava ali por ódio, ele não queria estar ali. E era um povo que odiava os romanos, e os romanos odiavam os judeus também. Só que aqui Jesus cai diante de Pilatos, e Pilatos percebe que ele está sendo entregue por inveja, que ele está sendo entregue ali por ciúmes. Ele já ouviu falar de Jesus, logicamente. Ele já ouviu falar sobre Jesus. A fama de Jesus havia corrido até Herodes, que ele era da região de Cesareia, lá do norte. Ele está nesse momento aqui em Jerusalém e ele ouviu falar sobre Jesus. E ele queria falar com Jesus. A fama de Jesus já havia corrido. Ele estava ali, já fazia uma semana em Jerusalém, e estava ali atiçando todos os sentimentos, né, do povo, desde o ódio, dos ciúmes, da graça. E agora esse Jesus está diante de Pilatos. Talvez esse Jesus seria a solução para Pilatos. A solução para apaziguar a paz ali em Jerusalém. A solução para aproximar os judeus dos romanos. E Pilatos percebe isso. E ele começa a fazer algumas perguntas para Jesus. Fala assim, você é o rei dos judeus? Jesus olha para ele e diz, essa pergunta é sua ou foram eles que mandaram você me perguntar? Porque ali estava Pilatos, Jesus, e aqui Marcos e Lucas vai chamar de os principais sacerdotes, né? Os líderes religiosos, estavam ali fariseus, estavam ali os sacerdotes do templo de Jerusalém, que eles eram os líderes comunitários, né, do povo. Pilatos era o líder político e aqueles sacerdotes, eles eram os líderes comunitários. Eles representavam o povo para Pilatos. E aqui estavam eles todos em volta e Pilatos pergunta, você é o rei dos judeus? E Jesus fala assim, essa pergunta é sua ou foram eles que mandaram você me perguntar? E Jesus fica quieto. Ele simplesmente vai dizer assim, você quem está dizendo isso. E depois o povo vai dizer assim para Pilatos, você vai soltar ele? Ele se diz o Filho de Deus. Aí Pilatos treme na base mesmo quando ele percebe isso, porque ele já estava notando que Jesus era diferente, que Jesus não era comum, não era um homem qualquer que estava ali. Pilatos percebeu que ele era inocente. Naquela noite, enquanto Jesus sofria, enquanto Jesus estava orando, sendo esquecido pelos seus discípulos, a mulher de Pilatos estava tendo pesadelos a respeito de Jesus. E a mulher de Pilatos vai avisá-lo, falou, não condena ele, livra ele, solta ele. Esse homem é inocente, eu tive pesadelos, eu fiquei incomodada. Pilatos aqui estava mexido. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu assim perturbado em alguma situação? Você já se sentiu assim? É como se tivesse alguém te incomodando. Ó, vai lá e fala para ele sobre Jesus. Prega para ele, testemunha, dá a sua palavra, ora com ele. Profetiza a cura. Você já sentiu isso? Aquela incomodação assim que te faz tremer na base. Era isso que Pilatos estava sentindo nesse momento. Aquela inquietação do tipo, solta ele, livra ele. Era o Espírito Santo, né, buzinando no coração de Pilatos, falando, livra ele.
Ele é inocente. E Pilatos começou a perceber isso. E muitas vezes nós sentimos essa inquietação também. Nós sentimos essa perturbação dentro de nós, na nossa alma, no nosso coração. Vai lá, ora pelaquela pessoa. Ajuda ela, dá o testemunho, fala de Cristo, fala alguma coisa. Você percebe a pessoa na tua frente ali, levanta e fala, levanta e ora. Todos nós já sentimos isso, meus irmãos. Esse sentimento de Pilatos aqui. Ao ver Jesus ali, perceber que era inocente, perceber que nele não havia culpa, ao perceber que nele não havia perigo algum, ao perceber que aquele homem transmitia paz, mesmo sendo condenado, mesmo dando a ele todas as oportunidades do homem se soltar. Ao desafiar essa liderança, dizendo: você não teria autoridade nenhuma sobre mim se isso não fosse te dado dos céus pelo meu Pai. Eu imagino como que ficou esse homem, eu imagino como que ficou Pilatos, porque eu já me senti assim, incomodado, movido, um empurrão do Espírito Santo dizendo: vai lá, fala, vai lá, testemunha, vai lá, fala de mim, vai lá, ora, abra a boca. Com certeza você já se sentiu assim. E eu algumas vezes já fiquei em silêncio, né? Já fiquei quieto, não aceitei esse desafio do Espírito Santo. Ao ouvir o chamado, né? Ao ouvir a exortação, eu fiquei quieto. E isso me machucou. E isso me entristeceu. Já perdi oportunidades de testemunhar sobre Cristo pela vergonha ou por querer agradar os outros, ou por não querer tocar na ferida. E a palavra vai terminar dizendo aqui: então Pilatos, querendo contentar a multidão, querendo agradar a multidão. Aqui diz que a tradição era de soltar um prisioneiro. O romano ali, querendo agradar, né, dar um agrado aos judeus, soltava alguém, porque eles prendiam muitas pessoas que eram inocentes. Eles prendiam muitas pessoas simplesmente por ser um perigo ou um potencial perigo político. Pessoas inimigas eram soltas e pessoas inocentes eram presas. E eles utilizavam esse tempo aqui para tentar dar um agradinho para a população. Nós vamos soltar alguém. E eles escolhiam lá tal pessoa. Aquele sacerdote foi preso, ou aquele indivíduo foi preso, ele era inocente, soltava, e todo mundo ficava feliz, né? Só que aqui o interessante é que é solto um rebelde, um baderneiro, um assassino. É solto aquele que tira a vida e é preso aquele que dá a vida. É solto aquele que é um rebelde e é preso o príncipe da paz. É solto o assassino e é preso o doador da vida. Que coisa louca esse momento aqui. E Pilatos, para aumentar a sua perturbação, o povo escolhe Barrabás. Aqui Pilatos achou que, não, vamos soltar alguém. Beleza, todo mundo ia escolher Jesus, né? Já demos uma prensa nele. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E Pilatos aqui, ele lava as mãos. Ele abandona Cristo. Ele joga fora a palavra. Ele joga fora o verbo.
ele perde a oportunidade. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade também. Acredito que Pilatos ficou muito perturbado. Acredito que esse homem aqui deve ter ficado muito perturbado depois desse dia. Não deve ter sido fácil para ele. Espero que a graça tenha alcançado aquele coração. Que imagino que ele deve ter ficado muito perturbado depois disso. Principalmente depois da sua mulher vir e buzinar na tua orelha. Porque isso já aconteceu comigo. Como eu disse, eu ouvi a voz do Espírito Santo me impelindo, me convidando, me dizendo, vai lá, testemunha, fala, vai lá, dá um passo de fé. E eu fiquei quieto, não aceitei o desafio. E fiquei confuso, fiquei perturbado, fiquei passado ali. Que em nome de Jesus Cristo isso não ocorra mais com você. Que toda vez que você ouvir o desafio do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, você aceite esse desafio. Você testemunhe, você fale, você pregue, você profetize, ore. Em nome de Jesus. Para que você tenha paz, tenha alegria. Para que você desfrute do que Deus tem para você em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor enche o teu coração. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Que você seja uma fonte de testemunho e de vida a todos aqueles que estiverem em sua volta em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela reflexão dessa noite, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, todos nós aceitemos o desafio do Espírito Santo cada vez que formos impelidos, Senhor, cada vez que fomos desafiados, motivados, Senhor, a orar por alguém, a desafiar, a testemunhar a alguém, ó Deus, o que o Senhor fez por nós e o que o Senhor está fazendo, Senhor. Nos abençoe, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, sejamos testemunhos do Senhor, ó Deus, aos nossos amigos, às pessoas em volta de nós. Que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, a tua igreja, ó Pai, seja uma igreja que profetiza, seja uma igreja que ora, seja uma igreja que clama, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoe as nossas vidas, abençoe a tua igreja, que possamos viver, ó Deus, pelo amor do Senhor, em nome de Jesus Cristo, que possamos viver a graça do Senhor Jesus todos os dias, Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Fica conosco, fica com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu clamo, ó Deus, para que o Senhor abençoe a noite do seu povo, o fim de semana, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Fica conosco, Pai de amor, para a honra e glória do teu nome, ó Deus, é que nós oramos a ti, meu Pai. Amém, Senhor. Amém, amém. Meus irmãos, antes de terminar, eu gostaria de dar alguns avisos. Primeiro é que nesse domingo teremos a ceia, o domingo pela manhã, às 9 e às 19 horas. As nossas celebrações da noite estão às 19 horas. O segundo domingo será a cantata de Páscoa, que será realizada na nossa celebração das 19 horas. Apenas às 19 horas. E no terceiro domingo, o dia 17, nós teremos o culto da ressurreição, às 6 horas da manhã, na alvorada, às 6 da manhã. Eu gostaria de convidar, incentivar você a estar conosco nessa celebração especial. Teremos uma celebração de fato muito especial, meus irmãos. Teremos um café da manhã, um momento agradável, gostoso para toda a igreja, uma manhã inesquecível em nome de Jesus. Por isso eu convido e gostaria que todos estivessem com a gente. Em nome de Jesus Cristo, teremos então o primeiro domingo a ceia nas duas celebrações, o segundo domingo a cantata de Páscoa, o terceiro domingo o culto da ressurreição às 6 horas da manhã. Que o Senhor abençoe a sua vida, cuide de você em nome de Jesus Cristo e que a graça do nosso Senhor Jesus
seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre os seus. Que o Espírito Santo te mova, te incentive a testemunhar, te console, te dê a paz em nome de Jesus Cristo. Tenha uma semana abençoada, agraciada, em nome de Jesus. Amém.